Olá, vamos voltando aqui, aguardando os outros chegarem para a gente retomar nossa aula. Oi, tia. Oi. A série está chegando. Vamos aguardar mais uns minutinhos, tá, gente? Beleza. A Ilana está chegando também. Tudo bem, Ailana? Estamos retornando aqui nossa atividade, nossa aula. Já temos aqui 19 alunos, vamos aguardar os outros chegarem, que nós tínhamos 26 ainda há pouco. Tá faltando 6. Gente, nós vamos retomar o estudo dos poríferos. Como eu havia falado, nós estamos estudando os animais, o reino animalia, certo? E começamos a estudar pelos seres mais simples. Alguém me fez uma pergunta, eu não identifiquei quem era, que perguntou sobre o que eram os coanócitos. Foi Marina, tia. Tá. Marina, cadê você? Oi. Você perguntou os coanócitos, não foi isso? Foi. Eu vou voltar o slide e a gente vai retomar o estudo dos poríferos, tá? Agora já temos um bom número de alunos, então vamos continuar, não podemos perder tempo. Deixa eu só fazer o print aqui da nossa tela, quem já chegou aqui a tempo, no horário, tá? Quem puder abrir a câmera aí, fique à vontade, né, Ailana? Podemos, gente. Vamos lá. Oh, meu Deus, eu tô apertando o botão errado, gente. Desculpa. Agora vai. Normal. Foi. Podemos continuar. A Mariana tá chegando. Deixa eu só aceitar a Mariana aqui rapidinho, gente, para eu compartilhar o slide com vocês. Ok? Todos visualizando? Sim. Galera, nós vamos dar continuidade ao estudo dos poríferos. Nós já sabemos a estrutura, já conhecemos ainda há pouco a estrutura dos poríferos, estudamos também que eles são animais, uma das características fundamentais dos poríferos é que eles são animais filtradores, por eles serem animais bem simples, eles também obtêm seus alimentos a partir de uma forma muito simples, que é a filtração. Eles são animais filtradores, filtram, eles absorvem os nutrientes que estão na água, certo? A partir desses nutrientes, eles conseguem se alimentar. Os animais filtradores, eles têm uma grande importância ecológica por eles serem bioindicadores de poluição. Se, no caso, a esponja tiver em um ambiente em que esteja poluído, tipo a água daquele ambiente for poluída, eles vão absorver essa água, ao invés de absorver nutrientes, eles vão absorver os poluentes e podem morrer
Por isso, eles são considerados indicadores de poluição, porque eles só vão conseguir sobreviver em ambientes de águas limpas, de águas que não tenha poluentes, tá bom? A estrutura da esponja, ela vai nos dizer muito sobre o nome que a gente conhece como filoporífera ou poríferos, certo? Porque eles são cheios de estruturas chamadas poros. Esses poros, eles são formados por células específicas chamadas porócitos. São células em forma de rosca que vão gerar essas aberturas aqui chamadas de poros no nosso... nessa imagem aqui que a gente está analisando, certo? Essa esponja também tem outras estruturas, como o átrio ou espongiocele, que é uma estrutura oca no interior da esponja, é como se fosse um vaso mesmo, né? Um jarro, que tem essa estrutura oca no interior, que é chamada atroespongiocele, que é por onde a água circula. E a água vai circular devido à presença dessas células aqui flageladas, que são chamadas de coanócitos. Então, Marina, os coanócitos são células flageladas, que possuem aquele flagelo, né? Aquele tipo chicote. Lembram que a gente estudou no Trypanosoma cruzi, que transmite a doença de Chagas, que ele também é um protozoário flagelado, que ele também tem um flagelo. Aqui nós estamos estudando, dentro dos animais, dentro do filoporífera, esse grupo de células que também possui flagelos, coanócitos, certo? Esses coanócitos, eles têm todos eles vão ter esses flagelos, e à medida que esses flagelos vão batendo, a água ela vai circulando no interior da esponja. Quando eles batem, a água circula, eles absorvem os nutrientes. Quando eles absorvem o nutriente, a água ela vai sair por uma abertura superior chamada ósculo. É só vocês lembrarem de óculos. Ósculo, que é a abertura superior por onde a água vai sair. Ela entra pelos poros, mas ela não sai pelos poros, ela sai pelo ósculo, tá? Que é uma abertura superior. Vocês podem ver aí no livro de vocês a imagem, na página 143, de uma colônia de esponjas, todas coladinhas uma na outra. E a gente observa nitidamente essa abertura superior, que é o ósculo, certo? E no interior delas, nós vamos ter o átrio ou espongiocele. E elas todas vão ter poros, daí o nome porífero, certo? Podemos avançar, gente? Alguma dúvida? Tudo bem, Marina? Deu para entender agora o que Deu, são tia. coanócitos? A gente vai Deu. ter um pouco mais detalhado sobre a função deles daqui a pouco, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Eu posso estar errado, eu só posso ver um pouco d'água para você. Rápido, Assis, vambora. Gente, então, as esponjas, elas vão ter formatos, como eu falei ainda há pouco no slide passado, formas e cores variadas, certo? De acordo com os formatos, nós vamos ter vários tipos de esponjas ou de poríferos, dependendo da estrutura, do formato do corpo dessa esponja, tá bom? Então, nós vamos ter o formato asco. Nicolas, tá chegando agora. Asco, o formato asco. Lá no livro de vocês, está na página 144, quem quiser acompanhar aí pelo livro. Esses tipos de diferentes de formações da esponja, né? Diferentes tipos de formatos da esponja. Aqui nós temos o formato ascon, ou asconoides, né? Como a gente chama. Sua estrutura ela é mais simples, elas vão ter... entre as três, né, elas vão apresentar um átrio maior e revestido por coanócitos, como essa imagem que a gente viu ainda há pouco. Nós temos também o ascon
além do asco, nós temos o sícon, ou ciconoides, que são aquelas esponjas que vão ter mais, elas vão ser mais desenvolvidas, um pouquinho mais complexas. Elas vão ter 2 tipos de canais diferentes por onde a água vai passar, que são os canais inalantes e exalantes, onde o inalante se liga ao meio externo pelos poros, e o exalante, aqui tá errado, não é exaltante não, gente, é exalante, onde se localiza os coanócitos e se comunica com o átrio. Eu vou já mostrar a imagem para vocês e aí no livro vocês podem observar. E o leuconoides, que tem um átrio menor, elas são muito mais desenvolvidas das 3, com a presença de um sistema de canais ramificados e câmaras vibráteis, que vão ajudar nessa circulação da água para que elas absorvam o máximo de nutrientes possíveis, certo? Aqui a estrutura delas. Essa que a gente viu ainda há pouco na imagem, que eu estava explicando para vocês por onde entra e sai a água, é os formatos mais simples, né? Que é o ascon. Tem esse átrio bem grandão, né? Ainda está bastante espaço aqui no interior desse átrio, né? A sícon já começa a ficar uma estrutura interna mais elaborada e os poros também ainda conseguem sugar bastante água. Mas no leucon, que é bem mais desenvolvida, vocês estão percebendo que o átrio é pouquinho aqui, ó. O limitado, bem limitado, o átrio. Então, por isso que ele vai ter essas câmaras aqui, ó. Essas estruturas são as câmaras vibráteis, são cheias de coanócitos, batendo, 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 para a água sair por aqui, ó. Então, ela vai passar por todas essas estruturas até chegar aqui no átrio ou espongiocele para sair. Aqui não, ela circula rapidinho e sai. Aqui também o átrio ainda é mediano, só que no leucon não tem o átrio tão grande. Então, dentro dela vai ter essas câmaras vibráteis. Vibráteis para quê? Para os coanócitos vibrarem e expulsar a água para sair pelo ósculo, beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Esse processo da esponja, eu acho que é uma das mais esquisitas que tem. Oi? Me dá agonia quando eu olho isso aí. Tá, eu vou tirar. Eu vou tirar. Ainda dá agonia, Cis, assim? Oi, tia, essas esponjas dão muita agonia. É sério, tudo meu tá formigando aqui, hein? Então, Assis, pode ser que você tenha aquela tripofobia, que não gosta de olhar. Tripofobia é pessoas que não suportam olhar esses pontinhos, essas coisas nas esponjas. Infelizmente, eu tenho que mostrar esse. Para quem tem tripofobia, eu sei que é ruim, mas eu tenho que mostrar essas imagens, tá? Gente, agora nós vamos dando continuidade aqui na organização corporal dos poríferos, dando continuidade à estrutura do corpo deles, tá? Nós estamos visualizando aqui uma esponja, os poros, certo? Todos os poros, e vamos analisar quais as estruturas, os grupos de células que compõem uma esponja. As esponjas, elas são formadas por células. Essas células são independentes uma da outra e por mais que eles sejam pluricelulares, eles ainda não formam tecidos, tá bom? Não tem tecido nervoso, tecido muscular, tecido ósseo, nada. Essas células são independentes uma da outra. Cada grupo de células desse vai ter uma função. As células que compõem uma esponja são os coanócitos, são as principais células do corpo dos poríferos, porque é através delas que vai ocorrer a filtração, que vai ocorrer a absorção dos nutrientes da água, por meio dos flagelos elas vão batendo, né, e gerando a circulação da água e também a absorção dos nutrientes no interior da esponja. Outro grupo de células que a gente tem, como eu falei para vocês, são células em forma de rosca,
que formam essas aberturas chamadas poros. Essas células são chamadas de porócitos, certo? Tá aqui a imagem, né, detalhada de como é um porócito que forma esses poros. São células realmente em forma de rosca que permitem essa abertura por onde a água vai passar. Ok, gente? Outro grupo de células que formam o corpo das esponjas são os pinacócitos. São essas células achatadas aqui que vão revertir toda a parte externa do corpo da esponja, certo? Esses pinacócitos. As esponjas também, como eu havia falado para vocês, tem outras células, como as células chamadas amebócitos, elas já ficam aqui nessa região, né? É tipo uma massa de células entre o pinacócito, entre os pinacócitos e os coanócitos. Aqui as amebócitos, elas têm variadas funções no corpo da esponja. Uma delas é ajudar na regeneração do corpo da esponja. Elas podem se transformar em qualquer outra célula. Pode se transformar em pinacócitos, pode se transformar em porócitos, pode se transformar em coanócitos. Elas são células, como se fossem células tronco das esponjas, que elas estão associadas a esse processo de regeneração, tá bom? E a gente vai ver outras funções dela. Como eu havia falado no início, as esponjas, quanto mais eles tiverem uma proteína chamada espongina, mais macia. Mas elas também podem ter uma outra composição, que são as espículas. Vocês estão vendo aqui, ó. As espículas são estruturas rígidas, pontiagudas, que vão estar presentes no corpo da esponja para conferir proteção. Quanto mais espículas, mais rígida e mais protegida a esponja vai estar, porque essas espículas, elas são rígidas, pontiagudas e ajudam na defesa das esponjas, do corpo delas. Como elas são fixas, elas precisam de estratégias de defesa. E uma dessas é as espículas, certo? Que é como se fossem espinhos. Deu para entender até aí, gente? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Cis, Vivian, Maria Eduarda, Marcelo, Marina, Tia, Caio, tudo bem? até agora não. A As Eliana esponjas está até que são dando para simples. entender. As esponjas são bem fáceis de entender. São simples, são seres simples, então. Estevão, tudo bem, Estevão? Alissa, Mariana, Maurício, tudo bem? Podemos avançar, gente? Tudo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Gente, além disso, as espículas, elas também ajudam na sustentação do corpo da esponja, tá bom? Por mais que as esponjas que tenham bastante espongina sejam macias, mas ainda assim elas vão ter espículas, não em grande quantidade, mas elas vão ter para ajudar na sustentação do corpo delas, porque essas espículas, elas são formadas de carbonato de cálcio, que ajuda a dar essa estrutura da esponja, esse formato, para que elas fiquem fixas nos substratos, tá bom? Então, por elas serem impregnadas de carbonato de cálcio, elas precisam estar presentes no corpo de todas as esponjas. Só que tem algumas esponjas que vão ter mais espículas, elas vão se tornar mais rígidas. Isso para defender também o corpo delas e ajudar na sustentação. Tá bom, gente? Podemos avançar. Agora, gente, nós vamos estudar mais detalhadamente a função de cada uma dessas células do corpo das esponjas. Como eu havia falado, elas são seres simples, não têm tecidos, elas vão ter apenas esses grupos de células e cada uma delas vai ter suas funções dentro do corpo da esponja, certo? Elas vão ter funções bem definidas, porque elas não têm órgãos, elas não têm tecidos, então cada grupinho de célula vai fazer sua função e pronto, tá bom? É isso que a gente vai estudar agora. Vou beber uma água aqui, gente, rapidinho. Certo. Então, organização corporal e células típicas da esponja. Mais uma imagem aqui mostrando
a nossa esponja, né? O grupo, os poríferos. Aqui mostrando os porócitos, por onde a água entra, os amebócitos, os coanócitos, que são células flageladas. Aqui está indicando que elas são células filtradoras. Pelo batimento, elas promovem a circulação da água. As espículas, a gente já viu a função delas, certo? E os porócitos, que também a gente já viu. Vamos lá. Então, gente, os coanócitos, detalhadamente vamos estudar aqui os coanócitos, são as principais células do corpo das esponjas e possui um longo flagelo, aqui a estrutura dos coanócitos e o flagelo aqui, certo? Nós estamos observando a absorção dos nutrientes dos alimentos com o batimento do flagelo. Esses coanócitos permitem um contínuo fluxo de água no interior da esponja, no átrio da esponja, e ela tem uma função específica, além de ajudar a bater nos flagelos, além de ajudar na circulação da água, ela também ajuda na digestão intracelular. Aqui nós estamos observando o que eles absorveram aqui da água. Protistas, seres bem minúsculos, microscópicos. Eles absorvem esse animal, ocorre a fagocitose, que eles englobam esse protista para o interior deles, né, os coanócitos. Aí aqui eles fazem a digestão, que é chamada digestão intracelular, e esses coanócitos retiram desse protista os nutrientes, certo? Esses nutrientes que vão ser distribuídos posteriormente para as outras células do corpo da esponja. Quem faz essa distribuição, esse transporte desses nutrientes, depois que os coanócitos já digeriram tudo, quem faz essa distribuição são outro grupo de células chamadas de amebócitos, certo? Então, qual é a função principal quais são as funções dos coanócitos? Eles ajudam na movimentação da água, na circulação da água dentro da esponja, e eles também fazem o processo de digestão intracelular, certo? Essas são as duas principais funções dos coanócitos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tia. Vamos lá. Então, os amebócitos. Quem são os amebócitos? O que eles fazem? Amebócitos é um outro grupo de células que são capazes de emitir pseudópodes. Amebócitos lembra as amebas, que são protozoários. Lembram disso? Que emitem pseudópodes para se alimentar? Então, os amebócitos, eles têm essa função de emitir pseudópodes para o englobamento de nutrientes maiores, tipo, os coanócitos não conseguiram absorver aqueles nutrientes, aquele alimento maior. Quem faz isso? Os amebócitos, certo? Além disso, os amebócitos, eles fazem a distribuição desses nutrientes para as outras células do corpo do porífero, certo? Amebócitos também, como eu já havia falado, que não tem aí essa função, elas são células que também ajudam na regeneração do corpo da esponja, porque elas podem se transformar em qualquer outra célula. Pode se transformar em pinacócitos, em porócitos, em coanócitos, certo? Nós temos também a função os pinacócitos, que são células de revestimento, aquelas células bem achatadas que reveste todo o corpo da esponja. E o último grupo de células que a gente vai estudar são os porócitos. Quem são os porócitos? São aquelas células em forma de rosca que a gente já viu e que elas têm a função de quê? Tá bem aqui, ó, porócitos. Tem a função de formar os poros do corpo do animal, por onde a água vai entrar para o interior do átrio ou espongiocele. Então, aqui, ó, os pinacócitos, que reveste o corpo da esponja, os amebócitos aqui, ó, que emitem os pseudópodes, elas vão ajudar na nutrição, né, no englobamento de nutrientes maiores, distribuição desses nutrientes e regeneração da esponja. E temos aqui também mostrando os coanócitos. Essas, gente, são as principais células que compõem o corpo de uma esponja. Como eu falei, cada uma delas tem funções específicas, trabalhando para
para o bom funcionamento do corpo da esponja. Como eles não têm tecidos, não têm órgãos, cada grupinho desses de célula faz algo no interior do corpo da esponja. Oi, Caio. Tia, qual é a célula que é capaz de virar qualquer outra, é isso? Os amebócitos, isso. Eles auxiliam no revestimento do corpo ou na regeneração do corpo da esponja. Obrigada. Certo? Então, aí, gente, na página 143 no livro de vocês, nós temos aqui um quadro que nos mostra o nome da célula e as funções. Eu vou pedir para vocês lerem, cada um de vocês lerem essas funções aí do corpo da esponja, desses coanócitos, que está em outras palavras, para vocês compreenderem melhor, para a gente fixar essa informação aí, tá? Posso chamar o nome de algum aluno? Vamos lá. Eu vou pedir para Marina ler para mim a função dos coanócitos. No livro, página 143. Marina. Os coanócitos são células flageladas que se localizam no interior da espongiocele. Seus flagelos movimentam a água dentro do animal e absorvem os nutrientes que são transferidos aos amebócitos. A digestão é apenas intracelular. Certo. O que é a digestão intracelular? É aquela digestão que ocorre no interior da célula. Como a gente está vendo aqui nitidamente esse processo. Eles englobam, que é a fagocitose, né? Engloba o alimento, faz a digestão, né? Aqui cria-se um vacúolo digestivo, faz a digestão e distribui esses nutrientes já digeridos para as outras células, que são os amebócitos, que eles também vão fazer essa distribuição para as outras células, tá bom? Agora eu vou pedir para outro aluno ler amebócitos, quais as funções dos amebócitos, certo? A função dos amebócitos lê para mim, Vivian. Amebócitos. Essas células podem transportar nutrientes para outras células da esponja, produzir materiais para a formação das espicuras e tornar-se qualquer tipo de célula de que a esponja necessite. Certo. Então, gente, tá aí essa função que Caio perguntou ainda há pouco. Os amebócitos são como se fossem as células tronco das esponjas, elas conseguem se transformar em qualquer outra, em caso de lesão, em caso de quebra da esponja, porque elas podem se quebrar, né? E elas vão se regenerar pela ação das células amebócitos, que conseguem se transformar em coanócitos, em pinacócitos, em porócitos, certo? Agora eu vou pedir para Caio ler para mim porócitos. Qual é a função dos porócitos? Aí no livro, Caio. Página 143, vamos lá. Células em formas de rosca que se estendem pela parede corporal do animal, permitindo a entrada de água dentro do espongiocele. Isso, gente, a espongiocele é o quê? É aquela abertura que tem dentro do corpo da esponja, que é átrio ou espongiocele, certo? Por onde a água vai circular. Bem aí no livro tem mostrando a imagem, bem aqui, ó, espongiocele. Qual caso? Agora eu vou pedir para outro aluno, para a gente encerrar esse estudo das células do corpo das esponjas, a função dos pinacócitos. Lê para mim, Assis. Os pinacócitos, células epidérmicas firmemente compactadas que revestem externamente a esponja. Então, gente, as células pinacócitos são células de revestimento. Elas são como se fosse a pele das esponjas. São células que se agrupam e formam a pele das esponjas, certo? São células que revestem externamente o corpo da esponja, tá bom? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta em relação às funções dessas células?
Não. Não, Não. Não. Que bom. Vamos para a reprodução das esponjas, tá? Vamos falar da reprodução, que aí na página 144, nós temos o parágrafo que fala sobre a reprodução, certo? Já tá quase terminando nossa aula. Temos 10 minutinhos ainda, ou 9 minutos. Gente, antes de falar de reprodução, eu vou pedir para um outro aluno ler para mim, veja também em história, como eu falei para vocês lá no início, né, da aula, sobre o Bob Esponja, que ele retrata aquela esponja sintética que a gente usa principalmente para lavar louças, certo? Mas agora nós vamos ver onde entra aqui na história o uso das esponjas, certo? Arthur, lê para mim, Arthur. Lá na página 144. Veja também a história, né, tia? Isso, antes da gente falar de reprodução. Vamos lá, Arthurzinho. Tanto na Roma Antiga como na Grécia Antiga, era um hábito comum frequentar os banhos públicos, onde aconteciam várias atividades recreativas e sociais. Durante esses banhos, costumava-se limpar a sujeira do corpo utilizando esponjas do mar, prática que conservamos até hoje, embora atualmente a maioria das esponjas que utilizamos seja industrializada, artificial. Muito bem, Arthur. Então, aí fala um pouco da história do uso das esponjas. Como é que a gente chegou a esse formato das esponjas, as esponjas de banho, as esponjas de lavar louça? A partir do uso das esponjas do mar, principalmente na Grécia Antiga, né? E na Roma. Os banhos eram públicos, né? Tipo em fontes, em áreas que tinha água doce. E aí eles coletavam essas esponjas do mar para ajudar a tirar a sujeira do corpo, esfoliar, na verdade, a pele. E essas esponjas, principalmente utilizadas, eram aquelas ricas em espongina. Lembram que eu falei para vocês que tem uma proteína que confere maciez para a esponja? Então, essa proteína espongina que confere essa maciez. E na Grécia, na Roma Antiga, eles utilizavam essas esponjas, que eram macias, que eram ricas em espongina, certo? Ok, gente. Então, agora, para encerrar nossa aula, nós vamos falar dos tipos de reprodução das esponjas. As esponjas, elas podem se reproduzir por reprodução assexuadamente ou sexuadamente. A reprodução assexuada, ela pode ser por formação de brotos ou gemas. A gente pode dar o nome de brotamento ou gemiparidade. A reprodução por brotamento, o que acontece? Essas células começam a se multiplicar nessa região, né? Onde vai criar o broto. Esse broto, ele vai se desenvolvendo. A partir do momento que ele está completamente desenvolvido, que a gente diz que ele vai estar maduro, ele cai e dá origem a uma nova esponja. Nesse tipo de reprodução assexuada, essas novas esponjas, elas vão ser clones dessa outra aqui, que a gente chama de esponja-mãe. E os brotinhos vão ser as esponjas filhas. Esses brotinhos aqui vão cair em um ambiente propício e originar uma nova esponja. Por isso, gente, que elas podem ficar acumuladas em colônias, como a gente viu lá na página 143, que eu mostrei para vocês, uma colônia que tem aí no livro, uma colônia de esponjas. Provavelmente essas esponjas aqui se reproduziram assexuadamente, formando os brotinhos, eles vão caindo ali ao redor e formando um conjunto, uma colônia de esponjas, certo? Todas idênticas uma das outras. Elas são clones umas das outras, certo? Porque elas vão ter a mesma constituição genética, as mesmas informações genéticas da esponja-mãe, certo? Deu para entender a reprodução assexuada por brotamento ou gemiparidade das esponjas?
Aí essa esponjinha aqui cresce, forma assim um brotinho aqui, esse brotinho cai e vai dar origem a novas esponjas. Tá bom, gente? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre a reprodução assexuada? Como eu falei para vocês, gente, as células amebócitos, elas são capazes de se reproduzir, de se originar, né, de se transformar em qualquer outra célula do corpo da esponja. As esponjas, elas podem sofrer fragmentações, podem sofrer quebras no seu corpo. Se houver quebras, se houver quebras no corpo da esponja, fragmentação, elas têm uma alta capacidade de se regenerar. Aqueles pedacinhos, como a gente está vendo aqui uma imagem que foi feita como um experimento em laboratório, foi feita a quebra dessas esponjas, né? Elas foram quebradas e cada pedacinho desse se reorganizou. As células amebócitos foram se reorganizando, apresentando, criando células, coanócitos, amebócitos, pinacócitos, porócitos, e assim reorganizando tudo, originando a formação de novas esponjas. Então, tipo, um pedaço da esponja se quebra, se cair um ambiente propício, um ambiente adequado, ela cresce uma nova esponjinha. Isso aqui foi uma representação de um experimento que foi feito em laboratório. A esponja toda fragmentada e aqui gerando novas esponjinhas desses fragmentos. Então, as esponjas, elas são capazes de se reorganizar, né? Reorganizar partes perdidas por lesão e as suas células vão se regenerando. Por quê? Porque elas vão apresentar pouquíssima diferenciação, diferente de um tecido, tipo tecido nervoso, tecido muscular, tecido ósseo. Para ocorrer a reorganização é mais complicado, tipo tecido ósseo, ele vai se reconstituir, mas vai demorar muito para se reconstituir. Por quê? Porque essas células, elas já são bem diferenciadas. No caso das esponjas, não, elas já não são tão diferenciadas. Como eu falei, elas não formam tecidos, órgãos diferenciados, então elas podem se organizar facilmente. Deu para entender isso, galera? Deu. Tia Patrícia, quando acabar esse horário agora, para voltar de novo, né? Não, quando terminar, encerra a nossa aula. É o horário certinho da nossa aula que vai encerrar, tá? Nós temos ainda 2 minutos de aula, que é o que a gente vai encerrar com a reprodução sexuada. Gente, o que é a reprodução sexuada? Ocorre a união de gametas, masculino e feminino. Nas esponjas, existem espécies que se reproduzem de forma sexuada. Vai ter a esponja macho e a esponja fêmea. Aqui, ó. A esponja macho, ela vai conter os gametas masculinos, que são os espermatozoides, no caso, geralmente são, eles vão se reproduzir, vão formar esses gametas, certo? De uma célula flagelada, de um coanócito, por exemplo, e eles, por serem flagelados, eles conseguem nadar, né, através do movimento das águas, até chegar em uma esponja fêmea, certo? Essa esponja fêmea, ela vai ter o gameta óvulo, né, o gameta feminino, e esse gameta masculino chegando aqui, ele fecunda o óvulo. Fecundando o óvulo, nós vamos ter a formação de uma larva. Essa larva, ela vai se soltar, se desprender do corpo da esponja para o átrio ou espongiocele, e aí ela vai sair pelo ósculo e vai cair em um ambiente propício. Caindo nesse ambiente, essa larvinha, ela começa a multiplicar suas células, né? Suas células começam a se dividir, se multiplicando, e aí, a partir disso, ela vai começar o processo de invaginação, que ela vai fazer, ela tá assim, ela vai fazer isso, certo? Para a abertura do átrio ou espongiocele. Aqui, ela começa a se fixar no substrato, e aqui ela já bem desenvolvida. Aí ela se torna adulta e recomeça o ciclo da reprodução sexuada das esponjas. Gente, nós temos menos de 1 minuto. Eu vou
encerrar aqui o slide. Foi muito boa a nossa aula de hoje. A participação de vocês também foi excelente, ok? Aí eu vou fazer o convite de quem está aqui no final da aula. Tá. Tá? Tchau, tia. Tchau, meu bem. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau. O botão certo. Estevam. Tchau, tia. Ok, gente. Tchau. Até mais. Próxima aula a gente continua com... Bora Roblox agora.